fazer uma reflexão aqui. A visão da Beata Maria Serafina que viu Martinho Lutero no inferno. Olha só como é forte, pô. Por quê, pô? Cristo, ele fundou uma igreja. Aí o cabra vai lá, funda outra igreja. Aí outro cabra vai lá, funda outra igreja. Aí o cabra vai lá, funda outra igreja. Tá indo contra Cristo. Que interessante. E para as pessoas é normal hoje isso em dia. Meu irmão, isso é terrível, pô. É um pecado mortal, pô. Você saber que Cristo, ele deu a vida lá na cruz para fundar a igreja, para gerar a igreja. E o Espírito Santo desce nessa igreja e você despreza essa igreja e vai abraçar a igreja de homens. Se revoltando contra a igreja de Cristo, como Martinho Lutero fez. E a Serafina viu Martinho Lutero sendo atormentado por essa distorção e essa divisão que ele criou. Olha só, que interessante. Serafina Michele. Em 1883, a venerável Soror Maria Serafina Michele, 1849-1911, fundadora do Instituto das Irmãs dos Anjos, estava de passagem pela cidade de Eisleben, situada na Saxônia, Alemanha. Eisleben é a cidade natal de Lutero, e naquele dia celebrava-se o 4º centenário do nascimento desse notório herege, 10 de novembro de 1483. Lutero foi responsável por dividir a Igreja e a Europa, resultando em prolongados conflitos religiosos que se prolongaram por décadas. A população estava ansiosa pela chegada do imperador alemão Guilherme I, que foi programado para liderar as cerimônias. No entanto, a Beata não se deixou envolver pela comemoração, concentrando o seu único desejo em encontrar uma igreja onde pudesse orar e fazer uma visita a Jesus sacramentado. Infelizmente, todas as igrejas estavam fechadas e a noite já havia caído. Na escuridão, ela conseguiu localizar uma igreja com as portas trancadas, mas se ajoelhou nos degraus de entrada, devido à escuridão que a envolvia. Ela não percebeu que a igreja em que havia parado não era católica, mas sim protestante. Enquanto se dedicava à sua prece, o seu anjo da guarda apareceu e lhe disse: "Levanta-te, pois este é um templo protestante." E acrescentou: "Eu desejo mostrar-te o local onde Martinho Lutero foi condenado e a pena que ele sofre como consequência de seu orgulho." Após essas palavras, a piedosa religiosa testemunhou uma horrenda voragem de chamas, na qual um número incontável de almas era cruelmente atormentado. No fundo do abismo da terra conseguiu avistar um homem, Martinho Lutero. Ele se destacou dos outros, pois estava cercado por demônios que o forçavam a Voltando aqui. Munidos de martelos, esforçaram-se sem sucesso para cravar-lhe na cabeça um grande prego. A freira concluiu que se as pessoas que estavam na comemoração desse desgraçado herege testemunhassem aquela cena dramática, certamente não prestariam homenagens, recordações ou festivais. Por que os demônios estão com prego na cabeça e um martelo? Por causa da cabeça dura de Martinho Lutero, porque ele se envaideceu. O cara, de vez de edificar a igreja, se revoltou contra a igreja. Por isso está sendo atormentado com os pregos na cabeça. Cabeça dura, cabeça dura. Isso que é o protestantismo de hoje em dia. Não quer reconhecer a verdade. Não quer ter humildade para reconhecer que Cristo fundou a igreja e foi confiada aos apóstolos e aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Atividades a um indivíduo como Lutero. Desde então, Irmã Serafina sempre exortava suas irmãs na fé a viverem com humildade e a se esquecerem de si mesmas. Ela estava firmemente convencida de que Martinho Lutero foi condenado ao inferno, principalmente devido ao primeiro pecado capital, a soberba. O orgulho o levou a cometer esse pecado capital e o levou para uma grande rebelião aberta contra a Igreja Católica. Sua conduta moral deplorável, sua atitude de desafio ao papado e sua disseminação de doutrinas errôneas tiveram um impacto significativo no
meio de muitas almas superficiais e mundanas que acabaram mergulhando na perdição eterna. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Tito 3, 10, 11. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Olha só que interessante. Por que eu coloquei esse vídeo? Para você entender o grave da divisão. Mateus 2, 25. Toda divisão será destruída. Gálatas 1, 7. Não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam a confusão. Quem são essas pessoas? Romanos 16, 17. Roga-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitais, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com palavras que a linguagem longeira, corações simples. Por que o anjo apareceu a Beata ali? Porque Jesus não está ali, sacramentado. Ali não tem altar consagrado. Ali não tem sacerdote enviado para fazer a consagração, para fazer a atualização do sacrifício de Cristo. Jeremias 33, 17, 18. Cristo, ele está presente na Eucaristia, ou a transubstanciação, o pão sendo consagrado, se tornando o corpo de Cristo, e o sangue, o vinho transformando em sangue de Cristo, só tem na Igreja Católica. A presença real de Cristo eucarístico está na sua igreja, Mateus 16, 18. A quem foi confiado os apóstolos 1 e 2. E 1 Coríntios 12, 28. Ou 1 Coríntios 11, do 27 em diante. Ou João 6, ou Mateus 26, 26, ou Marcos 24. 14, etc, 24 em diante. Por quê? Por isso que o anjo apareceu a Beata. Deu a visão para a Beata. É uma interpretação privada. Revelação privada. Querer acreditar, acredito. Querendo acreditar, não acredito. Eu acredito. Nessas revelações privadas às Beatas e aos Beatos consagrados a uma vida de oração, etc. Que a Bíblia é bem clara, pô. Por quê? Por que Martinho está ali no inferno? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo, porque se revoltou contra a igreja de Cristo, que o próprio Espírito Santo assiste à igreja. Nem Gamaliel ousou lutar contra a igreja. Se você meditar Atos 5 ali, do 34 em diante. É simples, meu irmão, entender isso. Mas, infelizmente, pô, com essa ação de Martinho Lutero, tem essa divisão. E está profetizado na Bíblia. João 1, do 18 ao 20. Segundo João 1, do 11 em diante. O protestantismo, se você for pegar para um protestantismo, pô, eles são cabeça dura, pô. Você vê os debates aí, procura lá, o padre Luiz Toro debate com fulano, com ciclano. Os caras, eles não querem reconhecer a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem veio trazer a verdade? O Espírito da verdade. João 16, 13. E esse Espírito da verdade desce aonde? Atos Apóstolos 2. Quem instruiu Jesus? Quem instruiu os apóstolos? Cristo. Você pega João 6, 42. Quem foi enviado por Cristo? Os apóstolos. Quem deixou o pastoreio, pastoreando essa igreja? A Quefas, João 42. Tem uma doutrina, as Apóstolos 2, 42.
Esse é o perigo de você conhecer a Escritura e não entender a Escritura. Rejeitar o magistério. Ser o próprio intérprete da Bíblia. Martinho Lutero, ele desprezou a doutrina, desprezou o magistério, desprezou o papado, desprezou o pastoreio, desprezou tudo, pô. E abraçou a ideia dos príncipes daquela época, que já queria destruir a igreja. Mas a igreja jamais poderá ser destruída, porque a igreja, o fundador é santo e a esposa é santa. E o justo que chegar à perfeição. Santo, Hebreus 12, 22, 22. Ainda mais, ó. Segundo Tessalonicenses 2, 9, ó. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, potência, sinais, prodígios enganadores. Eles usarão de toda a sedução do mal. Com aqueles que se perdem por não terem cultivado amor e verdade, que os teria podido salvar. Ó, Martinho Lutero não cultivou, desprezou a verdade. Por ele ser um franciscano, a missão dele era ensinar o caminho da verdade, não tirar o povo da verdade. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e introduzirá a acreditar no erro. Olha só. Desse modo, serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Ó. De acordo com a visão da Beata. Por que é condenado? Porque desprezaram a verdade. Por que é condenado? Porque fundou a igreja. Divisão. Por que é condenado? Desprezou a verdade. Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Mateus 28, que o Espírito Santo assiste. Que igreja que desceu aliança após 2? Que igreja que tem discípulo, que tem discípula, que tem bispo, que tem diácono, que tem um pastoreio, que tem doutrina? Olha só. Simples, meu irmão. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.